Exato. Bem, boa noite a todos. Desde a última sessão, portanto, este verão aconteceu uma série de coisas nos bairros e não só. É o verão que marca a chegada do crime organizado a Portugal, razão pela qual eu me congratulo, porque é o verão que marca a chegada de alguma coisa organizada a Portugal. As perguntas que tinha para fazer, que é o professor João César das Neves, têm a ver com... estão na interseção entre capitalismo e catolicismo. São dois temas centrais das suas crónicas no Diário de Notícias. E começaria por esta. No Almoços Grátis, se não me engano, é o seu endereço de e-mail. Ainda é. Quer explicar, para quem ainda não tenha ouvido, quer explicar o que é que quer dizer exatamente no Almoços Grátis? A frase não é minha, embora muita gente ache que fui eu que inventei, não fui eu que inventei. É uma frase do século XVIII. Houve alguns investigadores económicos que dizem que esta frase "não há almoços grátis" apareceu nas tabernas. Quando as tabernas começaram a dar termossos e coisas parecidas para a malta beber. E havia a malta que ia lá, não bebia nada e comia. Então passaram os cartazes a dizer: "não há almoços grátis. Vocês querem comer os termossos, têm que pagar a bebida." E foi desde então utilizado muito pelos economistas, portanto é uma frase muito antiga que os economistas usam há séculos, para dizer exatamente isto. Quer dizer, uma coisa escassa, que dá trabalho e que tem esforço, que é um almoço, nunca é grátis. Portanto, se nos dizem, e há muito, infelizmente, muita gente nos tenta convencer que há almoço grátis, ou já paguei, ou vou pagar, ou alguns alguém paga. Quer dizer, é só isto, que é uma frase muito simples. Fiquei espantado quando de repente isso se tornou um chavão. No outro dia fui fazer uma conferência, há poucos dias, e alguém que me apresentou dizia o patrono dos restaurantes, por causa desta frase, "não há almoço grátis." Nunca me tinha passado para a cabeça, mas já sou patrono dos restaurantes por causa desta frase. E jantares? Há jantares grátis? Também não. É igual. Eu queria perguntar sobre um jantar em particular, a última ceia. Muito bem. Foi tudo menos grátis. Tudo menos grátis, mas há uma diferença entre o estatuto teológico da graça, a graça que é uma graça infinita, portanto, que é inteiramente de graça, não é inteiramente, é uma graça infinita, e o estatuto económico, não é? Já vimos que não há nada exatamente de graça, tudo custa, tudo tem algum custo de trabalho, ou de tirar a banana da bananeira, ou de pôr a mesa. Vê alguma contradição entre essas duas formas de ver a graça, de graça? Não, penso que aliás tem, já uma vez que eu vi há muitos anos, há um texto, a dizer que tem exatamente relacionado. Desde o princípio é assim, quer dizer, Deus de facto criou-nos e cria tudo de graça, não é? Mas tem de haver um custo a alguns. Porquê? Porque é a única forma de haver amor. Não é? Quer dizer, pai, o Adão e a Eva são criados e são postos no paraíso. E pai, de repente ficam num jardim espetacular, pá, com tudo o que é possível. Mas não podem comer o fruto da árvore que está no meio. É um preço baixinho. Mas se não houver qualquer coisa, se aquilo for mesmo completamente grátis, eles são simplesmente marionetes. Portanto, há alguns, para que haja exatamente uma possibilidade de alguém ter uma opção, ter liberdade, tem de haver um custo. Nem que seja uma coisa destas. Quer dizer, não podes comer daquela... É um custo ridículo. Comparado com o benefício correspondente. Por isso é que é graça, não é? Comparado com o benefício de existir, ter o jardim, ter aquelas coisas todas, o custo de não comer das árvores é um custo ridículo. Mas tem de existir. Senão, se fosse tudo mesmo completamente grátis, a Adão e Eva não existia. Mas isso supõe que, nesse caso, que o amor divino é finito. Tem não, limite. não. Quer dizer que nós somos finitos. É só que ele podia criar-nos sem nenhuma hipótese de manifestação. Simplesmente como marionetes. E não nos quis. O amor divino autolimita-se, criando a liberdade. Quando cria a liberdade noutro ser que não ele, Deus recua. Aliás, escrevi isso ontem. Eu quero essa ponta entre o amor e eu pedi uma coisa, pedia que se guardassem as perguntas, porque certamente vai haver perguntas até ao fim, assim eu tentarei não demorar muito tempo na parte da conversa e depois abrimos ao público. Já há inscrições? Não, mas acho que o Pedro Mexia está atento. Ok. Bem, eu creio que isto de certa forma responde à próxima pergunta, ou ao início de resposta à próxima pergunta, que é: esta interseção entre catolicismo e capitalismo não é sempre fácil, não é sempre evidente. Às vezes é coadjuvante, às vezes é de contradição ou até de correção. No seu caso pessoal, não é? Certamente só das duas coisas, acerca das quais há de ter pensado mais ao longo da sua carreira, não só da carreira, ao longo da sua vida, quando há um choque entre uma coisa e outra.
O que é que é mais importante? São dois níveis completamente diferentes. Sim, É evidente que sendo estou a referir economista... exatamente só aos momentos em que É evidente que sendo economista, desde o princípio que se me colocou esse problema. Também é evidente que o nível da religião é um nível muito superior a qualquer outro. O objetivo último da minha existência é evidentemente a religião. É esse. A função que eu tenho aqui, porque Deus não nos tirou do mundo, colocou-nos neste mundo exatamente como os outros, a função que eu tenho aqui é neste campo, ensinar economia. Mas estão subordinados. Respondendo diretamente à sua pergunta, é evidente que o nível superior é o nível da religião. É o nível da religião e do capitalismo. Eu tinha essa ideia porque, ou seja, há, nos momentos de choque, o catolicismo atua como correção em relação ao capitalismo. Não é bem. Não, é um outro nível. Não é outro nível. O catolicismo é uma maneira de viver a vida em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. É um objetivo, é uma forma de viver. Em todas as circunstâncias, quer dizer, no trânsito e no hospital, na escola e no capitalismo. Corrige tudo. Não é? É uma outra maneira de viver as mesmas coisas. É viver a mesma vida que se vivia antes, com os olhos fixos no céu. Não é? É isso que quer dizer. Portanto, tem um efeito de correção, como tem em todo o resto. Mas não é uma correção, é o próprio conteúdo. Em relação à economia, como é o próprio conteúdo. Em relação à economia, como em relação à política, por exemplo. Mas elas são todas as coisas.